gente, eu me chamo Catarina, estou aqui para mais um episódio com vocês. A gente quer primeiramente agradecer a nossa patrocinadora oficial, Labo Dental. A Labo sempre acompanhou a gente desde o início da graduação, sempre nos deu as melhores ofertas, melhores condições, todos os materiais que a gente precisa. E que vocês possam acompanhar o Instagram deles, @labodentaldab. Fiquem de olho nas postagens que eles fazem, nas promoções e acompanhem eles nas redes sociais. E o episódio de hoje nós trouxemos como tema a importância da odontologia home care e como é que a gente consegue realizar os atendimentos odontológicos fora de um consultório. Hoje temos convidados em dose dupla, um casal super maravilhosos, e estão aqui conosco os queridos a doutora Luciana Barros e o doutor Eduardo Marcelino. São dentistas que fazem esse trabalho em home care e de excelência há 9 anos no mercado, né? E estão sempre trazendo para os seus pacientes o melhor, sem limitações, indo em busca daquilo que melhor eles podem fazer. A doutora Luciana é formada pelo CESUPA, fundadora do projeto Dentista Aqui, especialista em implantodontia, periodontia e odontologia hospitalar, capacitada em sedação consciente e foi oficial do Exército Brasileiro também. O doutor Eduardo Marceliano, também formado pelo CESUPA e fundador do Dentista Aqui, que é um projeto incrível, parabéns para vocês por isso. É especialista em prótese dentária, implantodontia e odontologia hospitalar e também habilitado em laser terapia. E também, gente, foi uma curiosidade, foi oficial do Exército por 8 anos. Céu. Então, desde já, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigada por aceitarem o nosso convite. E a Yamile apresentou brevemente vocês, mas nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre vocês. Vocês se apresentarem para a gente, se vocês se formaram juntos, já que ambos estudaram no CESUPA. Se não, quem se formou primeiro? Vocês já eram um casal desde a graduação? Onde se especializaram? A gente quer saber um pouco de vocês. Querem saber tudo, né? Lógico. Como se alimenta, do Tem que que ter. vive. Eu gosto assim. Gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme nós estarmos aqui hoje no podcast de vocês. Nosso segundo encontro, né? O primeiro foi numa palestra. E a gente está super feliz por trazer a odontologia home care para as pessoas interessadas e romper essa bolha tão difícil, tão diferente, né, que é abranger esse mercado cheio de curiosidades, mas em compensação cheio também de maravilhas, né? A odontologia home care, ela é completamente diferenciada do nosso dia a dia. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês. Mas gratidão pelo convite em primeiro lugar. A Luciana deu a introdução, né? Então, da minha parte também, muito obrigado pelo convite. É muito bom somar com o pessoal da graduação e também o pessoal que está saindo da faculdade e não tem um norte, né? A gente conversou ali fora, tu falaste que tinha uma coisa em mente, só que a gente acaba sempre mudando até o final e pegar o diploma. Então isso aí a gente tem que colocar um norte na cabeça dos teus acadêmicos e dar uma opção também, mais um leque de opção, e o home care também está incluído nisso, né? O dentista ele acaba ficando um pouco meio que mal acostumado nas 4 paredes do consultório, que ele estica a mão ali, tem um negócio, uma espátula, liga para dental rapidinho. Então o home care é uma logística totalmente diferente, e isso que a gente veio mostrar para vocês. E a pergunta inicial que foi, eu me formei primeiro, eu me formei 3 anos antes da Luciana, só que nós nos encontramos como casal, não na odontologia, na verdade é uma curiosidade. E é o que parece bastante, né? E na verdade é uma curiosidade que na época eu tinha uma banda, e ela cantava em outra banda, era uma banda de pagode. Eu tocava numa banda, ela cantava em outra, e a gente se encontrou e, por acaso, a gente fazia a mesma faculdade, né? Na verdade, ela estava numa outra faculdade e acabou mudando para o CESUPA. E aí, a gente se encontrou não no universo da odontologia, mas depois, na música primeiro, e depois foi que a gente teve o filho, casou. Então, aí até servimos juntos, como vocês falaram, que nós fomos oficiais do Exército.
E aí estamos juntos nessa jornada desde antes até a odontologia profissional, né? Na parte acadêmica. Aí chegou um start de começar a investir no home care. E nada como a gente mergulhar num universo tendo a dor dentro de casa. A minha avó teve um AVC, era acamada, mobilidade reduzida. E era um caos de levar a vovó para o consultório. Eu, sendo dentista, minha mãe também é dentista, tá? 40 anos hoje na odontologia, atuando ainda. E o Eduardo também é dentista, então era pegar a cuidadora, carregar a vovó, escada, acessibilidade difícil. Eu disse, mãe, deve ter mais gente nessa mesma situação. E aí a gente começou a estudar o mercado e emergimos aí nesse universo. E esse mês o dentista aqui completou 9 anos de estrada. Uma longa estrada, né? Quase uma década aí. Quase uma década. E fazendo a diferença, né? E entre muitos, como eu falei pra vocês antes, acho que no nosso encontro lá, eu falei que ainda é, né, uma pauta a ser tomada, porque pouco vemos essa mobilidade, né? Então o home care vem para mudar de fato. E que bom que vocês estão fazendo essa diferença e isso daí é de suma importância. Então é de fato a odontologia fora das 4 paredes de um consultório, né? A gente transforma e faz com que aconteça a odontologia com amor e carinho. Como tu falaste, e até hoje, por mais que a gente tenha 9 anos, mas na minha época de faculdade, nas jornadas, eu sempre vi aparelhos, equipamentos portáteis e sempre despertava uma curiosidade. Só que acaba que o dentista fica acostumado, eu quero me formar, quero trabalhar no consultório, quero equipar meu consultório, e o paciente vem até ele, né? E como teve esse despertar, esse insight, na verdade, que a gente estava vivendo em casa, que a avó da Luciana não tinha mobilidade para a gente levar no consultório, assim como a gente tinha isso em casa, todo mundo tem alguém, um avô, uma criança especial, uma criança que não tem uma mobilidade, tem uma mobilidade reduzida. Então isso é um universo muito grande, que é muito pouco explorado até hoje. Então, desses 9 anos que a gente já está de dentista aqui, eu sou formado há 16, então antes disso eu tive uma vivência de consultório, então foi até uma quebra de paradigma para mim, que a gente até conversou daquela vez, que é a Luciana que puxou, na verdade, o projeto também muito por causa da avó dela. Foi durante o período militar que vocês tiveram a ideia? Foi antes, foi depois? Não, foi um pouquinho antes. Tava um caos lá em casa, a vovó acamada, cadeirante, enfim. Aí eu disse, Eduardo, bora abrir. Aí ele, tu és louca, menina? Como é que a gente vai sair do atendimento convencional e mergulhar nisso? Aí, coisa de casal, né? Eu comecei a me aborrecer com ele. Mas é a preocupação de todo dentista, né? Logística, como é que eu vou levar? A gente vai levar isso? Não, como é que eu vou carregar? Eu disse, tu malhas pra isso, querido, né? Aí passaram uns dias, eu disse, sim, aí, tu vais querer ou não? Tá bom. Relutante, meio aborrecido. Aí a gente começou a montar o quebra-cabeça da história, né? Aí foi saindo. Só que como a gente se dividia entre o consultório, entre a vida militar e o dentista aqui, a gente não tinha uma dedicação tão exclusiva. Até que chegou a necessidade de, digamos, engrossar o caldo, sabe? Delegar as outras funções a outras pessoas para a gente ter crescimento, a logística, a gestão da situação, porque quem fazia tudo éramos nós dois. Eu atendia a ligação, marcava, via o endereço, chegava, atendia, a gente desmontava e por aí vai. Hoje já é uma equipe por trás da gente fazendo grande parte disso. Exatamente também. isso. Sabendo, né, que vocês têm toda essa logística, esses equipamentos, enfim, sabemos que vocês têm um carro, né? E aí eu não sei como que funciona, mas essa é uma das perguntas. Como que é essa logística? Quais são esses equipamentos que vocês têm? E aí, eles fazem total diferença? Tipo assim, hoje eu esqueci de algum. Como que é essa logística toda? A gente conta pra gente, por favor. Na verdade, a Luciana falou que eu fui relutante, realmente eu fui. Porque o nosso primeiro equipamento era um compressor de 20 quilos e uma maleta com a parte das alta rotação, baixa, a parte do equipamento em si, né? E quem sobrava para carregar a maleta? Esses braços malhados. Tu imagina, então a gente colocava aqui, era uma bolsa tipo
tiracolo, levava aqui, mais o compressor grandão. Então a gente chegava todo suado, o negócio já meio no caos. Mas, claro, como tudo na vida é uma curva de aprendizado, a gente vai adequando, vai capitalizando e vai investindo em novos equipamentos. Hoje nós temos 3 equipamentos portáteis, esse grandão que é o dinossauro lá, que é o primeiro, né? Nós temos um outro menorzinho e temos um agora, o que a gente usa atualmente, que é um melhor, tá? Que é uma nova marca que a gente é parceiro também, que é o da Évora. E pra gente, ele faz tudo. Tem duas saídas de ar de alta rotação, tem uma de baixa, seringa tríplice e sugador. E o sugador tranquilamente consegue fazer qualquer tipo de procedimento. O compressor ele tem uma potência muito boa. Além do que temos aparelhos de laser, temos a sedação consciente, temos... O que a gente sempre investe em equipamentos bons e vamos dizer, de ponta? Por causa da logística do atendimento. Geralmente é um idoso que está relutante no atendimento, então a gente tem que ter um equipamento que nos proporcione uma rapidez e uma facilidade naquele momento. Então é valo, são resinas boas, então são todos equipamentos de primeira para a gente poder fazer o mais rápido possível e fazer de uma forma bem feita, né? Dentre esses atendimentos, qual é a demanda maior de vocês? Por exemplo, a gente atende mais idosos, mais crianças com TEL, então, enfim. Qual que é essa demanda e como que é abordar esses atendimentos? A maior demanda são dos idosos. Eu até brinco que são meus bibelôs, porque eu tenho fascinação por idoso. E não sei se é porque eu tinha minha avó em casa e ajudei a cuidar dela até o último dia dela, mas eu tenho fascinação por idoso. E essa abordagem agora é com o nosso call center, né? As pessoas entram em contato, a Jéssica ou a Bruna recebem essas pessoas, os familiares, porque quem pede a consulta não são os idosos, são os familiares, os responsáveis. E aí a gente dá esse acolhimento para entender o que está acontecendo com esse paciente. É o nosso atendimento inicial, pergunta os dados, mais ou menos o que está acontecendo, não é uma consulta por telefone, tá? A gente sabe que não tem como fazer isso, né? Digamos que uma pré-anamnese, né? Pré-anamnese, digamos. Até mesmo para vocês irem preparados, pra né? gente já ir preparado. E aí a gente monta a logística de acordo com esse atendimento inicial. O que tem de dúvida mais técnica, as meninas repassam pra gente, a gente já esclarece para a família se tem condições de fazer e a gente já chega na casa desse paciente com todo o material necessário. Seja prótese, seja exo, simples, desde que os exames estejam ok. Enfim, é uma logística diferente, porém a gente faz tudo para ser com total segurança dentro de casa, ou no hospital, enfim, onde o idoso estiver, ou a criança. E uma coisa bem interessante também que a Luciana não colocou na nossa pré-anamnese, a gente tem um item, a gente manda um questionáriozinho pro WhatsApp e a família vai escrevendo. A última coisa lá é a música ou o cantor favorito, porque a gente só trabalha com música. Vamos dizer, 90%, 95% dos nossos pacientes são idosos. E top 1, Roberto Carlos. Aí tu chega lá e diz, esse cara sou eu, já chega esse cara sou eu, Eduardo dança. Aí o negócio, por quê? A gente sabe que o dentista é um tabu social, né? Com certeza, que a gente está quebrando isso aos poucos, graças a Deus. Tem a questão do cheiro, o ar-condicionado do consultório frio, o barulho. O jaleco. O barulho que é o principal, né, da alta rotação. Então tem aquele tabu, aquele trauma já antigo. Então a gente faz com que a experiência do paciente seja a melhor possível naquele momento. E ainda melhor ainda porque ele está em casa, né? Ele está no seu local de aconchego, do lado da família, ali onde tem as coisas dele. Então isso aí é uma coisa que fica muito mais fácil trabalhar, até para um paciente que tem um trauma maior. A gente tem um paciente esses também. Esses pacientes, vocês já têm por exemplo, eu chego aqui e tento melhorar isso, né? Porque a gente tem manobras, né? Para fazer com que esse paciente se sinta mais confortável. Vocês têm alguma dessas manobras ou não? Chega fazendo melhor de fato e... O que a gente costuma dizer que cada paciente é único. Então, uma dessas individualidades a gente pega na música. A gente veio da música, então a música está na gente. A gente canta, a gente dança, a gente brinca ali,
tenta quebrar o gelo, a gente não vai de branco, né? Não leva aquele jaleco tradicional, a gente usa um scrub, até porque o idoso ele sente frio. Então a gente, geralmente eles gostam de ficar num lugar mais com calor, com ventilador, então a gente tem que estar também com uma roupa tranquila para a gente trabalhar. Já teve atendimento que eu saí totalmente suado, entendeu? Porque é totalmente diferente do consultório. Então a gente tem que se adequar ao paciente e ver a individualidade dele. A gente não prioriza o nosso conforto, e sim o conforto do paciente. Seja idoso, sejam as crianças TEA, né, que agora tem bastante. Eles estando num ambiente deles confortável, a gente sempre diz, a gente se vira, né? Qual é a poltrona que a vovó gosta? Ah, é essa aqui, mas ela odeia ar-condicionado. Então, pronto. Tá tudo certo, deixa ela na santa paz que a gente vai resolver. O atendimento home care, ele já é por si só, né, uma inovação, uma tecnologia. A gente vê que não é. Eu mesma conheci o atendimento home care através da palestra de vocês do simpósio, quando vocês visitaram a gente, né? Mas eu não sabia dessa modalidade da odontologia, né? E assim, por si só já é uma inovação. Mas a gente queria saber se vocês têm alguma coisa. O doutor Eduardo falou dos materiais que vocês levam, além do compressor. Vocês têm algum material que vocês digam assim, não, esse material é indispensável para o atendimento home care? Na verdade, eu vou te dizer o que é dispensável. Eu vou trocar um pouquinho. O que a gente não leva para deixar a pessoa mais confortável é a cadeira tradicional. Sim. Porque isso surge muita dúvida. Mas como é? Vocês levam a cadeira? Nós temos 3 cadeiras, inclusive. E se a gente usa de 2, 3 em 3 meses é muito. Eu vi que existe essa cadeira. A logística que a gente faz é justamente para levar o essencial, porém deixar o paciente totalmente acomodado no que ele gosta. Então, o que visualmente impacta logo, cara, será que eu vou deitar naquela cadeira? Então, exclui logo ela, porque eu já sei que não dá bom, né? A pessoa não se sente bacana, começa a dar crise de ansiedade e tudo mais, com todos os outros contextos, né? E aí a gente dispensa ela. E ela o só home care, eu acho que ele vem mais pra isso, né? Pra te deixar no teu ambiente de conforto e tirar um pouco aquela visão de consultório, né? E outra coisa, gente, por falar em inovação e tecnologia, a gente sabe que vocês criaram um medicamento, né? Chamado Oral Calm. E como é que ele é utilizado? Contem pra gente se ele tem alguma contraindicação, quais são as suas propriedades, enfim, contem pra gente que a gente já viu que é algo bem legal. Obrigada por tocarem nesse assunto, porque eu digo que o Oral Calm é um outro filho, né? O dentista aqui é um e o Oral Calm é outro. Inclusive eu trouxe aqui para mostrar pra vocês. Que legal, olha Ao vivo. Ao vivo e a cores. Quem sabe faz um Nós vídeo. ficamos 1 ano desenvolvendo isso aqui. A gente sabe que para criar um produto não é da noite pro dia, né? Algo de excelência. E nós fizemos um produto totalmente fitoterápico, com extratos de camomila, aloe vera, que são cicatrizantes, antibacterianos, vitaminas que hidratam a mucosa oral e melhoram a imunidade do paciente. E isso serve desde os pacientes que estão em tratamento oncológico a crianças com mão, pé e boca, dor de garganta, uma afta simples que seja, que úlcera mais? Traumática. Úlcera traumática, xerostomia, claro que somando com outras terapias como a laser terapia, mas ele também por si só ele faz algo inexplicável. É muito melhor a gente medicar de maneira lúdica, até porque não contém açúcar, então tá tranquilo, do que pegar uma pomada, passar, a criança cuspir, eu ia comentar irritar, aqui que ele é de uma forma muito
que geralmente te oferece para as crianças, né? Atrativo. Sim, Atrativo. É um pirulito, teoricamente, né? Sim. Ele, cada cor é uma coisa? Cada cor É é um um sabor, eu acho, né? Uva, morango e menta. Eu Mas amo eles, as mentas. as funções, tipo, dele Não, é são todas as as mesmas, mesmas, né? é. Só muda o sabor, no caso. A gente fez para abranger todos os públicos e para proporcionar. E chama atenção, viu? A gente nem acha que É, é medicamento. não Já acha quero que aqui é um. medicamento. Já que é, mas pode provar. Muito legal. Não, e só para deixar claro para os dentistas, colegas dentistas e principalmente odontopediatras e pediatras, ele não contém glúten, não contém lactose, não contém açúcar e, na verdade, não é um doce, tá? É uma medicação em forma de pirulito e tem que ser utilizado com supervisão, tá? Não vai deixar o pirulito na mão de uma criança e virar a costa, mas tem que ficar olhando, tá? Porque na primeira formulação dele nós tivemos algumas situações que a gente melhorou. Esse é vamos dizer, o 2.0. Então, a gente sabe. Então tem um ano aí que a gente editou, reeditou, refez e hoje está no mercado com tudo. Já tem representante no Maranhão, tem gente no Rio de Janeiro. Hoje já foi pelos Correios mais uma leva para o Rio de Janeiro. E outra marca registrada, genuinamente paraense, meus amigos. By Dentista aqui. Olha aí a caixinha. Toda desenhada, com as indicações, todos os sabores. Isso também foi de vocês, né? Nossa, junto que pensaram. Que na verdade nós temos né? 2 filhos, né? E a gente entende que tem várias situações. Por mais que nós sejamos dentistas, o meu filho, o Theo mais novo, ele morre de medo. Para extrair um dente é um negócio. Então a gente sabe que tem como pais, né, a gente sabe a dificuldade de administrar uma pomada que for, uma medicação, então isso é uma forma lúdica, né? E auxilia bastante. Nós estamos com uma paciente com mão, pé e boca, a gente vai atender até amanhã ela de novo, fazendo laser terapia e o oral calm, e ela tem uma aceitação muito boa. E hoje de manhã teve mais uma senhora, né, de 92 anos também. Ou seja, é da criança ao idoso, a gente a abraça aplicabilidade todo mundo. é grande. E o uso dele é de que forma? É só... Dependendo da situação intraoral que o paciente esteja, mas a gente consegue prescrever até 4 vezes ao dia. Sim, entendi. Só que às vezes divide dose, porque a criança é menorzinha, enfim. E como o Dr. Eduardo falou, né, e nós sempre vemos acompanhando os vídeos de vocês, o Dr. Eduardo já tem as dancinhas típicas, né, com os pacientes, os abraços durante os procedimentos. E, Dr. Eduardo, o senhor sempre foi assim, extrovertido? Para fazer a odontologia home care, a gente precisa ter essa característica? Eu acho que eu sei de quem é essa pergunta. Não, na verdade, até um pouco antes da banda, naquela época da banda lá, sei lá quantos anos atrás, eu sempre fui muito tímido, ainda sou tímido. Só que a banda me deu abriu um pouquinho a minha mente, só que depois a gente vai melhorando, claro, lapidando, mas eu sempre fui mais tímido, mais fechado. A Luciana sempre mais expansiva. A doutora Luciana disse que ela te joga em cima das Eu coisas, digo, vai. bora, ouve teus áudios, reouve, bora fazer uma leitura, uma oratória pra ir não, mas soltando. esse negócio de Instagram, de mídia social foi uma barreira enorme, porque, querendo ou não, hoje em dia, só quem é visto, quem está nas redes sociais, né? Então quem não é visto não é lembrado, que é um jargão do exército também. Então você tem que se colocar, de forma ou de outra você tem que fazer. E da forma mais, vamos dizer assim, orgânica possível, você se conecta melhor com as pessoas. Negócio teleprompter, tudo quadrado, negócio assim, não conecta com ninguém. É só até mais os filhos hoje aparecem, né? Que a gente a gente coloca eles também para jogo. E isso que vocês veem do nosso dia a dia é a nossa realidade. A gente brinca, a gente se solta na casa das pessoas, a gente leva um outro tipo de energia. E graças a Deus, ao longo desses 9 anos, claro que nem Jesus Cristo agradou a todos, quem somos nós, mas foram pouquíssimas as situações que nós não tivemos êxito e aceitação, né, nesse tipo de conduta.
Falando um pouco de procedimento, já que Bora você lá. falou de conduta, né? Bora lá. Quais são os procedimentos assim que vocês têm incluído dentro dos atendimentos e tem algum que faz algum tipo de limitação? Como que é, por exemplo, um bem polêmico aqui, uma extração, por exemplo. Como que acontece isso? Tem algum procedimento também que vocês, tipo assim, não se limitam em fazer, mas que algum momento não escolhem não fazer por Vocês não conseguem determinada fazer situação? Isso. dentro de casa? Normalmente os procedimentos são viáveis, tá? Desde que a gente faça a leitura de exames atualizados dos pacientes. A gente não faz aexo de nenhum dente se a gente não tiver esses exames atualizados. Até porque a gente lida com um público extremamente sensível, né? Das crianças especiais aos idosos, polifarmácia, né? Idoso tomando N medicações. Então, a gente primeiro faz a anamnese, a análise intraoral. Olha, temos essas demandas aqui, mas cadê os exames? E aí sim a gente parte para a próxima etapa. E outra coisa que limita a gente são comportamentos. Exemplo, a gente tem muito paciente com Alzheimer, com demência em estágio avançado. Então, fica inviável a gente fazer algumas situações dentro de casa. Aí, o que a gente faz? Leva para o bloco cirúrgico. Aí faz toda a bateria de exames, pré-anestésico, e acaba havendo a necessidade de sedar total, né? Para poder fazer as pendências desse paciente. Na verdade, esses pacientes que, no caso Alzheimer, a gente entra em contato também primeiro. Vai a primeira consulta, vê se não teve êxito. Entra em contato com o médico assistente dele, vê quais são as medicações, se a gente consegue dar alguma medicação para ele ficar mais tranquilo, qual é o horário melhor que ele fica mais tranquilo. Teve vez que o paciente acordava às 8 horas da noite pensando que era de dia. Então nós fomos fazer o atendimento dele às 9h30 da noite, né? Então a gente trocou a logística para se adequar àquele paciente e conseguimos, tá? Mas tem outros pacientes, como no caso, são pacientes mais difíceis, mais relutantes. A gente, como última cartada, é levar o bloco cirúrgico e faz tudo que tiver que ser feito naquele momento. Isso que eu ia perguntar, porque geralmente o bloco cirúrgico já aproveita para solucionar todas as situações. Aí resolve tudo. E a parte de uma vez. E a parte que a gente pode fazer em home care é tudo clínico. Aspagem, profilaxia, as extrações, sendo que tem que olhar a medicação do paciente, ver os parâmetros todos, né? Exame clínico, exames de imagem. Nós temos raio-x portátil com sensor, então a gente tem ali o resultado no mesmo momento, ali 3 segundos a imagem está na tela, repete quantas vezes for necessário, porque o índice de radiação é muito pouco, 0,35 segundos a radiação é muito pouco, a exposição do paciente. Então a gente se municia de todos esses aparatos, a gente tem glicosímetro, esfigmomanômetro para poder fazer a aferição da pressão, oxímetro. Então a gente vai para a casa do paciente todo resguardado, tá? Último caso, não deu certo, a gente tenta outras opções, como o caso dos médicos, né? A gente entra em contato, porque é uma equipe multi, né? O dentista está incluído nessa equipe multi. Como é a relação também com essa equipe multi, né? Super tranquilo, entrada em hospitais, por exemplo. A gente às vezes tem dificuldade só de entradas em UTIs, porque eles fecham a cara, eles acham que o dentista não tem que estar. Mas normalmente o acesso a esses médicos que tomam conta desses pacientes de maneira home care mesmo ou em consultório é super tranquilo com a gente. E na verdade eles ficam até aliviados de ter um serviço que presta odontologia home care, porque eles muitas vezes não têm a noção que existe o serviço, que eles ficam de mãos atadas, sem saber para onde mandar a pessoa. Então a gente já tem alguns geriatras que têm parceria conosco e a gente consegue fazer esse bate-bola. Aí a gente vai dar o relatório como o paciente se portou, se precisa de alguma coisa, precisa suplementar ou precisa fazer alguma medicação acessória ali. Mas, como eu estava te falando, a única coisa que limita, a gente não vai fazer nada que se exponha o paciente a algum perigo e nos exponha também a alguma situação adversa. Então, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser minuciosamente, espaços
programados para a gente não ter nenhum de sabor. A gente sabe que as urgências já acontecem no consultório, no hospital, em qualquer lugar, mas se você se expõe, essa possibilidade de acontecer uma coisa, um efeito adverso ali, uma situação adversa é muito maior. Então, tudo dentro dos parâmetros mais tranquilos de a gente trabalhar. Graças a Deus, até hoje 0-0. Porque a gente Que tem essa permaneça. a gente tem essa prudência, a gente não vai colocar, vamos dizer assim, um implante. Com certeza. Entendeu? Então, isso não são coisas que a gente acha viável em fazer. No caso, esses hospitais que vocês atendem os pacientes, hospitais que vocês têm vínculo ou são hospitais que o paciente tenha plano ou que ele possa dar entrada? A gente não tem vínculo com nenhum tipo de plano, tá? Em nenhum tipo de hospital. Das vezes que nós somos acionados, a família arca com todos os custos para a gente chegar até lá. Tem muitos hospitais que já têm dentista, só que eles não dão conta da demanda, porque são muitos leitos, né? E aí, às vezes, tem situações que necessitam de mais urgência, e aí indicam e tudo mais, e a gente assume, pede a abertura lá no hospital, a família que tem que autorizar, e aí a gente atua dentro das UTIs e dos leitos. E na verdade, a gente está falando da equipe multi. Hoje o dentista está começando a entrar nessa equipe multi, o que por muito espanto para a gente não é, por que só agora, né? Eles têm fisioterapeuta, fono, TO, físio, nutricionista, médico e o dentista. Que é de suma importância, principalmente no leito de uma UTI. E às vezes, no caso... Que é uma ligação extrema, é total. A pessoa, tem uma infecção, o médico não sabe de onde está vindo, dá antibiótico, e o foco está na boca. Tem uma raiz residual o e paciente não está com vendo. um tubo ali, às vezes, bem fala sujo, aqui. e aí nem sabe de onde é que está vindo essa infecção, e vai ver, o dentista chega lá, observa, né, com um olhar clínico e já soluciona a pneumonia situação. por aspiração é uma das causas mais recorrentes do paciente não sair da UTI. Então, isso aí, a gente, infelizmente, ainda em Belém, não tem essa mentalidade de muitos hospitais, de ter um dentista fixo na UTI ou ambiente hospitalar, vamos dizer, ambulatorial para fazer uma busca ativa ou por demanda, mas ele tem que ter um dentista na UTI, que diminui muito essa. E a gente, como a Luciana até falou, a gente às vezes encontra uma resistência desses profissionais que estão ali. Por que o dentista está chegando aqui? Pra que dentista? Não, gente, sério. Tem gente que aborda e diz assim, pra que o dentista? Aí eu, ai meu Deus, me ajuda, Senhor. Cadê tua evolução? Deus mira. Já me perguntaram Juro, também. Não dá? Já me perguntaram. A gente faz estágio nos hospitais, né? E aí um dia eu falei, não, estou estagiando. Falei o nome do hospital. Aí viraram para mim, mas por quê? O que o dentista faz lá, né? E aí ter que explicar até para as pessoas que estão de fora também. Não é só a equipe de saúde que não sabe, as pessoas que estão de fora também não sabem a importância de ter um dentista ali, né? A gente sempre fala aqui na faculdade, a gente sempre escutou que a saúde começa pela boca, né? E aí a gente... realmente, a gente sabe do quanto um dentista é necessário, acompanhando também, quando a gente fez os estágios externos, né? A gente viu o quanto que é E a necessário. demanda, de fato, nem é suprida muitas das vezes. Não é, Não. infelizmente. Eles têm para uma urgência, mas aí não dá conta. 7 unidades de UTI, não sei quantos enfermarias. Hoje em dia, eu achei até interessante, quando a gente estava no estágio, que tem já, assim, algo que eu achei uma evolução, que é nos hospitais, né? Um laser, por exemplo, gente. Já existe um laser para o hospital inteiro, né? Mas tem, E assim, às vezes a gente vê que essa falta de união na equipe mesmo é tão ruim, porque quem cuida geralmente dos pacientes são os técnicos, né? Uhum. E às vezes, como tem essa limitação de não aceitarem o dentista, acaba que não tem essa orientação do dentista para com as pessoas que cuidam dos pacientes, né? Exato. E aí acaba o paciente agravando de situação e às vezes é uma situação que podia ser resolvida se tivesse ali o auxílio do dentista, né?
E, além disso, também no caso de vocês que atendem muitos pacientes idosos, a gente sabe o tanto que, geralmente, paciente idoso já tem doenças sistêmicas, né? Diabetes, hipertensão, e a gente sabe o quanto a falta de higiene oral altera esses fatores deles, né? E enfim, a importância mesmo da gente estar ali acompanhando a equipe e os pacientes nessas situações. E a gente sempre, quando vai ou no hospital ou até mesmo na casa do paciente, a gente se sente um fator multiplicador, né? Porque eu sempre falo, não adianta eu chegar na casa da Dona Maria, fazer a melhor raspagem do mundo, deixar zero bacana, bonitão, eu virar a costa e ir embora e não explicar para o cuidador, para o familiar, como é que ele vai fazer daquela maneira, a melhor maneira, higiene, uma técnica adequada, qual a escova que ele vai usar, o creme dental ou não. Então a gente sempre se preocupa em pegar o cuidador ou o familiar, olha, vem aqui, senta aqui na minha frente, pá, calça a luva, faz aqui, a gente explica. Faz uma mentoria. Quase isso. Mas isso é necessário, porque a gente vai fazer ali a melhor coisa possível, beleza, lindo, virou a costa e vai embora. Vou ter que ir todo dia aqui fazer a limpeza dele. Com o problema dele novamente, né? E aí nós vamos falar, é a culpa do dentista, que ele tá vindo aqui. Aí a gente pede, a pessoa começa a filmar, não, filma, pode filmar, olha, filma, porque geralmente são vários cuidadores, vários turnos, né? A gente tem um grupo, aí joga no grupo, pode filmar, filma tudo, a gente indica as escovas elétricas, que são muito mais fáceis para facilitar o trabalho deles também, porque a gente sabe que eles têm receio, eles não sabem manipular um paciente. A gente, dentista, às vezes fica com receio de um paciente novo, imagina eles, esse receio de ser mordido, de manipular, não saber tirar uma prótese. Tinha paciente que aconteceu com a gente que estava com uma prótese que nunca tirava, sei lá, 10 anos sem tirar uma PPR, então, imagina como é que estava. Pense. Então, a gente tem que ser um vetor de multiplicação de informação, né? Porque a gente tem que explicar para a pessoa como faz. Não adianta a gente virar a costa e ir embora. E hoje vocês são líderes nesse mundo home care em Belém, né? A gente sabe que vocês são líderes aqui em Belém. E a gente queria saber, por trás disso, a senhora falou também que vocês contam com uma equipe que ajuda vocês. Hoje, como é que é composta a equipe de vocês em relação a tudo? ASB, TSB, marketing, tudo. Qual é a equipe de vocês hoje? Vamos lá. Estamos o Eduardo e eu à frente, né? Aí tem o nosso marketing maravilhoso, que eles sempre estão conosco, cobrindo tudo, porque senão a gente não consegue captar e abranger esse público, né? A gente precisa chegar em outros locais. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Aí temos a Bruna e a Jéssica no call center, fazendo esse acolhimento inicial. Temos os outros dentistas de odontopediatria, de endodontia. Na verdade, são 2 odontopediatras, né, que estão com a gente. DTM. De DTM. E o pessoal do marketing é uma galera também, né, Gabi? Estão aí, ó. Estão aqui por trás da gente. Tínhamos o pessoal da gestão também, mas aí agora a gente assumiu totalmente essa gestão. E aí, com a chegada do Oral Calm, teve que vir mais gente para fazer também esse acolhimento e esse audiovisual para a gente abranger o público de fora também. Então já passaram a quantidade dos dedos, graças a Deus. Que na verdade ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Não adianta você querer abraçar. Eu ia perguntar isso para vocês. Como é, além de ser os dentistas, os responsáveis, né, por todo esse projeto que é incrível, e ainda serem os gestores, como é que é essa relação de dentista-gestor? É difícil. Desafios. Desafios diários, mas assim, quando a gente põe Deus à frente de tudo, Ele coloca o chão, né? E quando a gente lembra da nossa trajetória, lá atrás, quando a gente criou o Dentista Aqui, o Eduardo e eu panfletávamos e distribuíamos balão na praça, Batista Campos, com o nosso filho mais velho no colo, o Lucas, que hoje ele vai fazer 12 anos esse mês. E olha onde a gente está agora, chegando em tantos lares, impactando tantas vidas,
fazendo pessoas, novos dentistas e antigos também, quererem mergulhar nesse nosso universo. Que é um universo novo, né? Então, quando a gente faz essa visão lá de trás para hoje, a gente até gravou um vídeo, eu disse, Eduardo, o que tu falarias pro Eduardo lá de 2016? Aí ele disse, se tiver medo, vai com medo mesmo. A gente trocou essa bola aí esses dias. E gerir é isso, né? A gente tem que visualizar o que a gente já fez e onde a gente está agora e onde a gente quer chegar. Não é fácil, mas dá. Doutora e doutor, né? Vimos que esse mercado tá crescendo ainda bem, tá abrangindo bastante. E também vocês têm uma mentoria, né? Ensinando para os próximos dentistas ou até nós mesmos que temos essa curiosidade de saber o que é esse mundo do home care, né? Não é só ir até o paciente. Eu acho que tem muito por trás disso. Me contem como que acontece isso, como que é essa mentoria. Só para te ter uma ideia, eu fiz um curso de odontologia hospitalar no maior hospital da América Latina, que é o Einstein, tá? Então, quando eu falava lá que eu tinha esse serviço aqui em Belém, todo mundo ficava surpreso, até as próprias professoras. E depois elas implantaram também o home care lá no Einstein. Elas fazem dentro do hospital, mas agora estão fazendo fora. Mas a gente acha que muitas das vezes o que vem de fora é melhor, né? Mas no caso, a gente tendo uma boa formação, tendo boas ideias, a gente consegue fazer tudo. E no caso da mentoria, a gente tentou pegar esse nosso know-how de esses 9 anos, pegando bastante porrada, muita luta e tentando passar da melhor forma possível para os mentorados. Nós já tivemos alguns alunos e são o quê? A gente faz os módulos online ou se a pessoa quiser vir com a gente, e também tem o plus que a gente faz um atendimento junto, em loco, o mentorado vem e a gente faz um atendimento real na casa de um paciente. Então isso é muito legal. E a gente passa toda a parte de logística, a parte de materiais necessários, o que a gente usa até hoje, que a gente foi peneirando e adaptando para a gente usar, né? Então é uma coisa legal que a gente consegue passar para os alunos, isso aí. É muito interessante. É interessante que o público-alvo de vocês é geriatria, PNE, mas vocês são especialistas em implante, prótese, odontologia hospitalar. Caso quem queira seguir nessa área, vocês acham necessário que seja feita a especialização de odontogeriatria, PNE ou... Não necessariamente. Vamos partir do princípio que a gente tem os estalos, né, ao decorrer da vida. E eu fiz pério, implante e odontologia hospitalar. Na odontologia hospitalar, a gente acaba tendo noção da geriatria, da onco, do PNE. Claro que se você puder se especializar mais ainda nas áreas, é maravilhoso. Mas a pessoa, acima de tudo, ela tem que ter o dom, ela tem que ter humanidade e paciência. Não adianta tu seres pós-doc em PNE, pós-doc em pério, e tu não saberes olhar no olho de um paciente e entender o que ele está sentindo. Acaba que, no final das coisas, as nossas especialidades casam muito para o nosso propósito, né? Porque ele acaba reabilitando os pacientes em casa com a prótese. Eu faço a parte de pério e tudo mais, como eu já citei. E a parte do acolher o idoso e o paciente PNE vem do coração, vem da missão, vem da alma, sabe? Claro que a gente tem muito mais vontade de continuar estudando e se especializando e colocando outra parte dos estudos à frente. Só que se a gente não tiver entrega da alma, do coração, e eu acho que a odontologia é muito isso, né? A gente, pelo menos que tá começando agora, eu digo, né? A gente vê que a odontologia, ela não é só teu paciente sentar ali na tua cadeira e tu fazer o que necessita, não, a gente cria um vínculo, o que é muito especial. A gente acaba tomando pra gente as dores, muitas das vezes, deles, né? E fazendo com que eles se sintam amados. Sim. Eu sempre busco fazer isso, né? Fazer com que eles se sintam amados e tenham confiança em mim.
Então, a odontologia acho que é muito carinho, amor, e já tá junto com o home care e os pacientes. Eu acho que eles acabam tendo a gente como da família, eu acho. Exatamente. Ainda mais a gente que entra no lar deles, né? Então a gente acaba se fazendo também um membro da família. E as técnicas com os pacientes mais delicados, os PNEs, a gente vai aprimorando através dos cursos e tudo mais. Mas o carinho, o amor é a prioridade. E isso daí é vocês, eu já incontestável. vi que vocês também têm uma marquinha registrada, né? Com carinho com os pacientes. Chega pertinho deles e dá um... Eu fico chamegando. Eu não posso ver um idoso entalcado que eu amasso, aperto. As senhorinhas se apaixonam por ele. Se fosse a minha avó, ela já ia dizer, pode vir, um novo dele. Quando o Eduardo chega só, que eu não vou para alguns atendimentos, quando é só prótese, né? Eu vou pro inicial, depois ele segue sozinho na prótese. Aí, quando é homem, né, aí ele chega e o senhorzinho fica assim, olha. Aí ele, eu já sei quem é que o senhor tá procurando. Aí, cadê ela? E o bom é que eles ganham a confiança Ganham, também, muito mais engraçado, ainda, né? é muito legal. Ainda mais que idoso já tem assim, esse apego, né? Eles não têm filtro. Não mesmo. Não, é zero. Se criança é sincero, minha amiga, idoso... É pior. Eu amo a sinceridade. E acho que a consulta com o idoso, né? Eu acho que leva muito mais tempo, né? Porque nunca é só uma consulta, ele vai lá, conta a história de vida. Não, E... Mas tem uns que pegam raiva também, viu? Pega o álbum. Um dia eu disse, dona fulana, eu sou sua amiga. Amiga de quem? Amiga da onça. Porque tu não és minha amiga. A gente passa por cada uma, aí os familiares ficam, não leva pro coração. A gente não leva pro coração. Relaxa, esse é nosso dia a dia. E depois fica tudo bem. Aí depois passa. ela já Nada tua pessoal, amiga. Nada pessoal. É muito engraçado esse dia a dia. E doutores, falando um pouco do mercado, a gente queria saber como é tanto a questão de como está o mercado hoje em home care. A gente tem escutado muito, para a gente que está saindo, muitas coisas a gente se pergunta antes, né? Como está o mercado em relação à especialidade que a gente quer, aquilo que a gente quer seguir, qual é o retorno financeiro que aquela área dá para a gente. E a gente queria saber um pouco da odontologia home care, como é que está esse mercado, como é que está esse retorno financeiro de vocês? O mercado home care, ele tem os leques tão grandes quanto o consultório tradicional, tá? É isso, inclusive, também que a gente explica na mentoria, o que tu pode seguir a partir do que tu tens aquele link emocional, né? E aí, o que acontece? Tu começas a construir, a galgar ali teus passos, mas tu tens que investir direitinho, organizando a tua área. Não adianta querer, eu quero fazer de tudo um pouco porque eu quero ganhar dinheiro. Não vai funcionar dessa maneira. Pra gente, esse mercado está sendo muito interessante. A gente investe e reinveste o tempo todo. Vocês vêm acompanhando a gente, né? E a nossa pretensão é investir cada vez mais, tá? A gente sempre indica, quando o aluno está saindo da faculdade, fazer um estudo do que realmente... se tu gostares de endo, tu que gostas de endo, né? Ele ficou me julgando. Dá não. Tu fazeres um estudo da tua área, na tua região, e veres se vai valer a pena, tá? Não dá pra sair atirando. Não dá pra sair atirando. Indo por amor. Mas fazendo com excelência e com paixão, que aí o retorno vem. Sim. É focar e organizar, tá? Tudo tem desafio, né? O Eduardo falou agora, das porradas da vida. Isso faz parte. Eu não posso te dizer que tu vai sair da faculdade ganhando um mar de dinheiro, né? O dentista, ele pena, minha irmã. Investe. Mas a gente vence. Era pra ser essa especialidade, né? A gente investe, reinveste, mas vai vencendo. E aí, quando a gente tem paixão, minha amiga, tudo é vitória. E, na verdade, o mercado, ele tá aberto, né? A gente... Tem que se reinventar. Reinventar e fazer a diferença. Não adianta ser mais o mesmo. Chegar, pode ser até o primeiro atendimento, se chegar lá fazer, mas se tu não cativar, não tiver um feedback, vamos dizer, o retorno, né, do resultado. Tratar o paciente de uma forma diferenciada, vai ser mais vai ser uma vez que vai atender e ponto. Então você tem que sempre se especializar, fazer a parte
dar humanização também, tratar o paciente como único, que isso aí você, em qualquer área, tá? Mas o home care, eu acho que está muito aberto. Só que o dentista tem que quebrar a barreira. A né? gente é suspeito para falar, né? Falando, a gente já falou, né? Independente da área que a gente siga, né? E por maior que seja o nosso marketing, parece que ainda assim a maior divulgação nossa sempre vai ser o boca a boca. Então, se você trata bem seu paciente, é aquela história, né? Se você faz um bom atendimento, um bom trabalho, dali você captura mais 10 pacientes. Sim. Agora, se é o contrário, você perde também o mesmo tanto ou mais. É mais rápido perder do que ganhar. E além disso, Oxe. Não, porque se tem uma situação, é muito mais difícil você contornar. Então, você fazendo um negócio direitinho, legal, você vai conseguir. E o mercado está aberto. A gente está também para somar, como a gente sempre fala, para todo mundo que entra em contato com a gente pelo Instagram, nós estamos para somar, para fazer diferença. E se quiser caminhar com a gente está aberto. A gente viu que o home care existem N vantagens, né? E Tem também... muita aplicação, tem muita aplicabilidade. Você Exatamente. pode fazer de tudo. E aí tá, entre essas vantagens que a gente já viu muitas aqui agora, contem pra gente se existe alguma desvantagem dentro desse mercado e se vocês encontraram alguma dificuldade para isso. Existe a coluna, essa desvantagem. E a A ergonomia, lembra da ergonomia? Sabe a ergonomia, aquela aula lá no primeiro semestre? Pois ela não existe Aquelas posições. no home care. Não, na verdade, assim, a logística é diferente. Eu não lido isso como uma desvantagem. Eu lido como uma diferença que tem que ser enfrentada. Tá? Assim como no consultório físico, quebra um cano, quebra uma torneira, tu tens um vazamento, isso vai ser para a cadeira, isso vai ser uma dificuldade. Então, cada lugar vai ter suas divergências, né? Então, na verdade, o que é mais difícil que a gente enfrenta é o acesso a alguns hospitais. Isso é chatinho de enfrentar, porque eles são muito fechados ali neles, né? A família tá ali desesperada, precisando, e tem que ter N autorizações para o dentista entrar, e a família que está pagando, então isso é muito ruim. E essa questão da gente ter que se mobilizar fisicamente para fazer dar certo. Mas aí, meu amor, academia, fisioterapia, pilates, tudo certo. Aí entra a equipe multi por trás da gente. Multi por trás. E a curva de aprendizado, que você vai ajustando a logística ali da melhor maneira possível. Faz parte, tudo vai ter obstáculo na vida, né? Mas aí, como a gente sempre fala, a gente vai para um primeiro atendimento, a gente tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Então a gente não sabe a dificuldade que a gente vai encontrar, assim como pode ser rapidinho entre aspas, né? Porque nada nunca é rápido, tem que montar o equipamento, pegar material e tudo. Mas pode demorar 3, 4 horas, depende do caso, como já aconteceu. Inclusive, como é que funciona essa questão do horário de vocês quando vocês precisam agendar um paciente? É hora marcada que vocês estipulam? Ou quantos pacientes vocês conseguem atender num dia, por exemplo? A gente estipula o trajeto, a hora marcada, e aí a gente consegue dar uma calculada através daquela pré-anamnese por telefone. Claro que às vezes a gente encontra algo muito mais do que a gente achava que iria ser, aí a gente recalcula um pouco a rota, joga o outro horário um pouco para frente e vai se adequando. Mas tem dias que, assim, é um paciente para o turno inteiro para resolver tudo, porque, como eu falei ainda agora, são pacientes muito delicados, né? Eu não posso atender um idoso polifarmácia em meia hora, né? Por mais que seja, é uma limpeza, a gente não sai antes de 1 hora de cada um deles. Porque a atenção, é o estudo do caso, é a conversa com a família. Muitas das vezes eu acho que acha até outro problema, né? Sim. Dente do meu pai caiu, era dente da prótese. Então após o que é implante. Então a gente já sai com. A gente já sai, claro, o paciente não tem culpa, ele é leigo, né? Então ele vai falar o que ele está vendo. Mas a gente já sai de casa com toda a logística armada. Olha, precisar extrair um dente, a gente já está aqui. Precisar fazer não sei o que, chave de implante, né? Tá tudo aqui. Então, acho que a gente foi se adequando a isso, porque
Isso é muito relativo, essa quantidade, essa rotatividade. Mas durante a semana é pauleira, minha amiga. E às vezes até sábado a gente disponibiliza, sai de Belém, vai para Marituba, para Ananindeua. Qual foi? Igarapé-Açu, que é passando Castanhal, né? Então tem que disponibilizar um bom tempo. São só vocês que fazem esses trajetos, por exemplo, ou a equipe também que tem por trás de vocês? Tem outros dentistas. Também são autorizados a fazer esses... Não, eles são autorizados, mas 99% das vezes somos nós. A gente faz parte do diagnóstico, plano de tratamento. Se precisar de uma especialidade complementar, que tem nossos colaboradores, nossos parceiros, né? A gente encaminha e vai com eles. Aí a gente vai tentando ajeitar. Como as nossas especialidades, elas casam, a gente consegue fechar todo o diagnóstico, fazer o plano de tratamento. Aí, às vezes, um canal faz o raio-x, eu já mando para a mamãe que é especialista, aí a gente se adequa e depois vai tocando com outros colegas da equipe também que fazem parte. A mamãe não tá mais na casa da coluna dela. E na verdade, depois que a gente passa pelo exército, a gente sabe se virar. Falando dessa parte do exército aí, como que é para vocês indicam essa experiência do exército pra gente que tá saindo agora da odontologia, né? Como é a experiência odontologia e militar? Maravilhoso. Acho que todo mundo precisa, né? Passar por essa experiência de vida. É um crescimento muito grande, emocional, profissional, a tua curva de aprendizado em todos os âmbitos da vida. Eu acho que todo mundo precisaria ter essa curva, sabe? Nós ficamos os 8 anos, mas tem gente que não consegue ficar, não por não renovar o contrato pela especialidade ou pela eficiência profissional, mas por ser um ambiente que você precisa realmente ter bastante resiliência para saber lidar e caminhar. Mas é uma curva assim que eu não apagaria nada da minha vida. E até hoje temos grandes amigos, né? Olha ali. E para o senhor, doutor, como foi essa experiência no exército? O que mudou? Na verdade, era um sonho de vida meu, né? Porque meu pai era militar, era da aeronáutica, eu nasci no hospital militar. Já nasceu fazendo Estudei em colégios militares, então não tinha plano de fugir, né? Mas sempre quis estar, me via de farda, e foi sempre uma vontade profissional que eu tinha. Vou me formar, vou estudar e vou entrar nas Forças Armadas. Eu queria aeronáutica. Tentei 4 anos, nunca conseguia, porque, enfim, várias situações. No 5º ano, a gente já estava junto, a Luciana falou, coloca o exército. O exército te puxa dessa vez, tô sentindo. Eu disse, tô te vendo de verde, camuflado. E ela falou mesmo. Falei. Quando eu coloquei exército, pum, me puxaram. E eu passaria em primeiro na aeronáutica. Meu Deus, tinha que ser comigo, aí depois de uns anos eu entrei. Não, mas aí foi a melhor escolha que eu tive, e eu, pra todo mundo que pergunta, eu falo, vai, que vale a pena, é uma experiência muito grande, profissional, são coisas que tu vai viver, que tu nunca vai viver na parte civil, ir pra selva. Eu fiz extração em escola, naqueles coisas de campanha, cirurgias várias, morrendo de calor, fardado, mas são coisas que tu olha pra trás, pô, sente saudade, que é muito legal, uma experiência muito legal e vale a pena sim. Tem muita gente que aqui tá na graduação ainda, né, e fala assim, eu tenho um sonho de ir pras Forças Armadas, de ser dentista da aeronáutica, enfim. E eu acho que, assim, é um sonho, né, se é aquilo que você quer, e vocês trouxeram pra gente esse feedback positivo, então aí... É maravilhoso. Não, mas aquele negócio, não é mil Claro, maravilhas, lógico, sabe, nada né? é Você assim. tem que se moldar, não adianta. É As isso que pessoas eu tô pensam, dizendo. vão entrar só, às vezes, muito só pelo dinheiro e se frustram. É se não fica moldar ano. para o maravilhoso, para enxergar quando a tempestade está ali rolando, que eu sempre quis, era meu sonho. Eu tô aqui vivendo isso, né? Porque se a pessoa for esperando sentar lá no churrasquinho e ficar lá de passagem pegando vento, não vai rolar. Nem tente. Falando de outro quesito muito importante, principalmente pra gente, né, que conheceu vocês na palestra, né, fazendo palestra.
A gente vê que vocês são muito chamados para isso, vocês compartilham muito essa experiência de vocês com os acadêmicos, enfim. Contem pra gente aí um fato inusitado de que vocês já viveram nessas palestras, na vida. Palestra. Ele ficou bem pensativo. Olha, normalmente assim... Não, É tranquilo. É tranquilo. A gente fica muito feliz com a recepção dos alunos. A gente é muito bem recebido. E a galera querendo tirar foto e seguindo e acompanhando. Então isso pra gente já é o diferencial. A gente vê que a gente tá no caminho certo, fazendo a nossa missão, mergulhando como a gente tem que mergulhar nesse universo e abrindo portas, porque um dia abriram portas pra gente também. Então isso daí já é o E a gente, perfeito da fica história. muito feliz porque de alguma forma a gente está fazendo a diferença, né? Então isso demonstra. Então a gente sempre que pode, a gente aceita os convites, a gente vai com muita felicidade, a gente faz a aula, faz os brindes, a gente sempre gosta de participar e fica muito feliz. Eu vejo que tu é com bem isso. extrovertida, né? Eu Fala bato bem, papo, bate hoje, papo. é. Eu, no dia da palestra de vocês aqui, eu achei bem legal isso. Obrigada. Essa troca foi bem legal. Obrigada. Marcou. Bom, isso é importante. Obrigada pelo feedback. Isso conta uma conversa fiada. Pior que não. Olha que eu sou ruim de lembrar as coisas. É até uma coisa que eu ouvi uma vez, não sei se foi um podcast, que o teu conteúdo, por mais que tu pense que não importa, para alguém vai fazer diferença. Então, compartilha a tua experiência. Às vezes pra ti nem é tão importante, tu vai ver pro outro. Nossa. Aquele story foi horrível, mas para alguém vai tocar, vai fazer diferença. Então faz, cara, vai. No caso, vocês trabalham como marido e mulher, né? E tem como é trabalhar assim no dia a dia como marido e mulher? Vocês acham isso positivo? Já teve algum momento que foi difícil isso para o relacionamento de vocês? Porque a gente sabe que nem sempre é fácil. Por mais que a gente conviva com aquela pessoa, a gente, como marido e mulher, é uma coisa, mas às vezes profissionalmente a gente não consegue se encaixar com aquela pessoa, né? Como foi isso para vocês? Eu conto ou tu Como contas? Eu conto ou tu contas? A gente conta junto, né? É puxado. Tem momentos que eu digo, meu Deus, eu vou ter que sair para trabalhar com ele ainda hoje, né? Querendo esganar, porque a gente é sócio em tudo, né? Nas empresas, sócios dos filhos. A gente serviu junto. Servimos juntos. CNPJ e CPF tudo atrelado, é um caos. Mas aí a gente tenta ir melhorando a as resiliência coisas, novamente. Sabe, né, Gabi? Rezando, mano, é muito terço, minha irmã. Não, mas aí teve uma vez que eu falei pra ela, vamos tentar separar o PJ do CPF, porque senão, minha irmã, não vai dar certo. Na hora das tem dias que a gente tem esses compromissos e ainda vai gravar. Tipo hoje, a gente vai gravar ainda depois. Ainda vamos lá pra Batista Campos. Tipo isso. Na chuva. Aí a gente já tá assim de saco cheio um da cara do outro. E ele começa a querer acelerar a fala. Não. Aí eu, Eduardo, fala devagar. Tem paciência, presta atenção, cara, eu não aguento mais ficar aqui gravando. E aí depois vai a galera do marketing, edita tudo e sai em 30 segundos, belíssimo, né? Mas não sabe por trás, meu amor. O resto da Globo não mostra, né? Mas faz parte, pessoal. Somos seres humanos normais, tá? E dá tudo a certo, gente né? passa por perrengue também, dá tudo certo, graças a Deus. E já chegando no final, mas a gente teve uma pergunta de um internauta, inclusive o doutor comentou com a gente aqui, né, que vocês, a doutora Luciana é excelente cantora, e o doutor Eduardo participou de uma banda de pagode, né, como vocês falaram, e o nosso internauta perguntou se vocês gostariam de seguir uma carreira artística paralela ou se é só um hobby de vocês. Olha, já surgiu proposta, uma viu? aí. Proposta oficial para este retorno. Quem sabe? Vamos deixar em aberto. Não, pior que toda vez que a gente vai para alguma festa, alguma coisa, que a gente encontra o pessoal da antiga, né? Sempre pergunta, por que vocês não voltam? Por que não sei o quê? Isso aqui
E aí rola show durante o atendimento? Rola uma palhinha, né? Tomar uma, né, mano? De leve, uma caneca de água, né? Sempre rola uma palhinha pros nossos pacientes, né? Ele fala, olha, o doutor também canta, né? É lei de dentista. Mas a gente se diverte, a música, ela traz felicidade, liberdade, ela rompe barreiras, ela traz uma energia muito boa, é da música que a gente vem, né? Os nossos familiares, os nossos filhos também amam. Então, sempre que a gente tem oportunidade, a gente tá junto com amigos, fazendo churrasco, cantando, tocando, tem karaokê em casa. Não descarta essa possibilidade de um dia voltar pra música, esse convite realmente sempre surge, mas não sei se agora. Agora o foco é o Agora dentista. o foco é aqui, ó, minha filha. Quando Dá o calme. Quando encontrar com a gente em festa, pode ter certeza que ela Tu tá pode ter ela vai certeza no que eu vou estar cantando. palco. Ela vai pro palco. Ai, que bom. E, doutores, nós queríamos agradecer por essa conversa de hoje. Nós estamos muito felizes de ter recebido vocês aqui, de poder escutar um pouquinho mais. Nós tínhamos conhecido brevemente vocês, né, na palestra, mas, assim, vocês vieram falar determinado tema, mas hoje nós conseguimos entender um pouco mais da odontologia home care, né, da importância dela, de como funciona, sobre vocês. E nós queríamos agradecer, porque eu acredito que para a gente, assim como as pessoas que estão nos assistindo também, foi muito importante e vai Continuará ser sendo muito, importante, né? Até porque vai ser é muito algo que importante. vai expandir. E foi muito bom esse momento com vocês, para poder ouvir um pouquinho mais, para aprendermos um pouquinho mais. Nós gostaríamos realmente de agradecer de coração por vocês terem se disponibilizado. Nós sabemos a correria que porque até para a gente encontrar com vocês antes foi correria, e a gente sabe que não é fácil vocês tirarem um tempo para poder estar aqui conosco, mas vocês se disponibilizaram a isso, né? E muito obrigada. Acredito, nós agradecemos em nome da faculdade, em nome do nosso Papo de Dentista. Nós queríamos, antes de finalizar, nós queríamos que vocês deixassem uma mensagem, tanto para aquelas pessoas que desejam seguir nessa área da odontologia home care, como para aquelas, só para que vocês possam dar um conselho também para quem vai profissional, para quem vai ser cirurgião dentista, independente da área que vai seguir. Em primeiro lugar, obrigada, meninas, obrigado Unifamás, professor Rodolfo, professor Marcelo, por toda a recepção, tá? É sempre um prazer imensurável estarmos juntos, as portas estão abertas, a gente sempre dá um jeitinho de estar com vocês, de participar, da gente estreitar os laços, né? A odontologia tem uma fama que é todo mundo desunidão, mas as pessoas que vêm agora, como vocês, e as pessoas que têm a mesma energia, a mesma vibe que a nossa, da nossa geração, que permaneça essa união, essa energia, essa troca de experiências, tá? E a gente sempre se coloca à disposição para o que vocês precisarem. E o conselho para quem está entrando na odontologia, né? Agora se formando ou entrando no curso. Obrigada. Pra gente. Façam com a alma, façam com o coração, que o retorno vem, tá? O dentista, a gente luta muito, mas a gente fazendo com excelência, a gente vence e a gente chega em lugares inimagináveis, tá? É a mensagem que eu tenho para vocês. Corram atrás dos seus sonhos com excelência. Agradecer, né, para vocês toda a disponibilidade também de ouvir a gente um pouquinho das brincadeiras que a gente faz. E a gente sempre se mostra, sempre se coloca à disposição de ter um papo assim. Muito legal essa iniciativa de vocês também, até para colocar um norte na cabeça de muitas pessoas que ficam perdidas, né, no que vai fazer no final da faculdade. E a gente sempre se coloca à disposição para ajudar no Instagram, se quiser acessar lá. Inclusive, a gente. podem falar o Instagram de vocês, por Instagram favor, para deixar. Dentista aqui com K, tá? Dentista aqui. Então, contem pra gente essa história aí do dentista aqui, que eu fiquei curiosa. Pois é, o dentista aqui. Aqui. Muito legal. Onde você estiver. Então é Dentista muito aqui. autoexplicativo.
Só que não é Totalmente. QUI, é aqui com K, tá? Então, sempre que tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente tá lá no Instagram, manda um direct, liga pra gente, manda uma mensagem, a gente está sempre disposto a somar, a fazer a diferença também na vida de vocês. E a mensagem vai, se tiver medo, vai com medo mesmo que vai dar certo. No Escuta final. sempre a esposa. É isso aí, né? Escuta a tua mulher e te joga. Mas é isso, cara, porque a odontologia tem seus desafios, mas você fazendo o negócio direitinho, se especializando, fazendo com amor, o resultado vem e vai fazer a diferença na vida de alguém, com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, foi muito maravilhoso. Ah, e aqui, Também. ó, deixa um presente para vocês duas. Carinhosamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Depois provem Oral Calme e Vou divulguem. provar. Por favor, @Oral Calme. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Fiquem com esse podcast maravilhoso, com essas experiências que com certeza vai somar para vocês, assim como também somou pra gente. Então a gente conta com vocês nesse episódio, nos próximos que virão. E nos sigam nas redes sociais, Papo de Dentista. E estamos aguardando vocês nesse episódio no próximo. Um beijão e até logo!